Fala pessoal, estamos aqui com o Alisson para a gente falar um pouquinho fisiologicamente de alguns problemas que a gente tem tido no milho e agora também na soja, que é alguns patógenos endofíticos, né, que são dentro da planta, que é mais difícil do agricultor, mais difícil do técnico de campo enxergar. E eu gosto de começar essa história, né, falando, desde 2012 a gente trabalha com cigarrinha, Dalberus maides, né, cigarrinha do milho. E nesses anos aí trabalhando com cigarrinha, a gente tem produtores nossos com muito sucesso na produção de milho. E a gente vê alguns vizinhos largando a atividade de produzir milho, né, porque a cigarrinha ela tem interferido. E nesses anos aí trabalhando com cigarrinha, a gente tem rodado Brasil afora, inclusive outros países, Argentina, Colômbia, Paraguai, até Estados Unidos falando de cigarrinha. Também é problema lá, tá pessoal? Eu gosto de falar que onde tem milho tem cigarrinha. Por que é um insucesso até hoje do manejo de cigarrinha? Porque não tem conhecimento. Infelizmente, 90% hoje dos técnicos de campo quer matar o inseto adulto. Esquece ovo, esquece ninfa para trás. Só que a cigarrinha, pessoal, ela simplesmente é o vilão. Ela não é o vilão, desculpa. Ela é usada. O grande vilão do problema de cigarrinha está em oculto, que é os molicutes. Seres extremamente inteligentes, que perpetuam no mundo desde a fundação, né? É um ser que entende que o milho já chegou no reprodutivo, no VT, no V12, e começa a atrair o Uber dele, que é a cigarrinha, para levar para outra planta. Então, por isso que a gente tem passado um desconhecimento muito grande e não tem tido sucesso no manejo. Quando a gente fala de cigarrinha, vem na nossa cabeça o quê? Inseticida de contato. Alguém já com um pouquinho mais de informação, junto com o contato, que vai pegar o adulto, coloca alguma coisa para pegar ovo e coloca alguma coisa para pegar, um neocotinoide, por exemplo, para pegar ninfa, que está abaixo da folha, muito mais próximo dos vasos condutores do que o próprio adulto. E a função da ninfa é só se alimentar. O adulto tem que acasalar, né, ovopositar, migrar. A ninfa não, a ninfa é só alimentar. E diante desse problema todo, o grande vilão do complexo de fezamento tem ficado dentro da planta e nós não enxergamos, não conhecemos, não manejamos. Então, a gente tem, né, uma metodologia, um trabalho, e eu vou aproveitar a expertise do Alisson aqui para a gente falar a respeito disso. Quando a gente vai falar de molicutes e dificultar a vida deles, pessoal, não tem outro caminho a não ser indução de resistência de planta. Se a gente partir de um pressuposto do manejo hoje de cigarrinha, aplicação a partir do charuto, V2, V4, V6 e assim sucessivamente. Cada entrada dessa que a gente faz com aplicação de inseticida, às vezes aproveita a carona e põe um fungicida, até mesmo um herbicida junto, é uma quimioterapia. A própria planta, né, no início, V2, V4, ela produz essa indução de resistência natural. Só que todas essas aplicações nossas, essas pancadas, eu abaixo essa curva e a gente não volta. E o sucesso nosso hoje no manejo de cigarrinha, além dos inseticidas para nos ajudar, né, porque se eu deixar um excesso de adulto eu posso ter fumagina, a gente tem dificultado a vida dos molicutes. Como que a gente dificulta a vida dos molicutes? Entendendo eles dentro da planta. Né? A gente sabe, se a gente errar a fonte de nitrogênio que a gente usa, fica N livre na folha, esse N não é convertido, né, em aminoácido proteína de qualidade para transformar no grão, falta molibdênio, falta enxofre para ajudar nessa conversão, e cada vez mais que eu deixo esse N livre na folha, eu favoreço molicutes. E esses seres extremamente inteligentes, pessoal, eles ficam colonizados na célula, né? Ele não passa entre os espaços, entre as células, os plasmodematas, só que esses bichinhos, né, inteligentes, eles secretam proteínas de virulência, que vai levar a planta de milho a um quadro de doença sistêmica. E essas proteínas de virulência, ela vai andar entre os espaços, entre as células, e sair lá no ponteiro da planta de milho. Quando ela sai lá no ponteiro, é como se fosse um gás. Né? Quando você olha para o horizonte, à tarde, que você vê o tremendo, é mais ou menos aquilo, se a gente conseguisse enxergar. E esse gás que sai é o que atrai a cigarrinha. Por isso que eu falo que cigarrinha não é o vilão, ela simplesmente é o Uber. O grande vilão está ficando em oculto dentro da planta, que a gente não consegue enxergá-los, que é os molicutes. Né? A gente sempre tem os dois molicutes e dois vírus na mesma planta de milho, cigarrinha transmite todos eles.
dependendo da genética, dependendo do ambiente, expressa mais o fitoplasma, que causa vermelhidão, dependendo da genética, expressa mais o espiroplasma, que causa palidez, tá? Mas sempre tem. E é a genética que vai designar isso. Só que o manejo para eles e as viroses é o mesmo. A gente precisa induzir resistência de planta. E sabendo disso, né, e já sendo um usuário de resistência de planta, a gente tem usado no mínimo 3 aplicações, porque funciona de forma cumulativa. Né, eu faço a primeira, sinalizo a planta, faço uma segunda. Na terceira vez que eu fizer a aplicação, né, ela já vai conseguir acumular proteínas de defesa, né, as fitolexinas, que vai me ajudar a dificultar a vida do molicute dentro da planta de milho. Existem algumas ferramentas hoje, né, nutricional, que induz a resistência de planta. E aproveitando a presença do Alisson aqui hoje, a gente vai pegar o ponto de vista dele, né, na questão da indução de resistência. Eu sei que a empresa que ele trabalha já tem uma ferramenta sobre isso, a gente já usou ela, e a gente vai pegar, do ponto de vista de um fisiologista, qual que é a importância da indução de resistência de planta no complexo de enfesamento na cultura do milho. Alisson? Bom dia a todos, turma aí. Falando um pouco sobre molicutes, né? É como você diz, o protagonista tá encoberto o tempo todo, ninguém sabe quem é o vilão. A gente só descobre no final. E graças a Deus conseguiram descobrir. Porque esse é um ponto muito chave. Então, assim, não adianta controlar a cigarrinha se o grande problema está sendo o molicute, está sendo a questão do entupimento dos vasos, a questão da virose. Então, como é que eu vou controlar algo desse tipo se lá só vai aparecer lá na frente? É justamente isso, gente. As doenças FC, geralmente, elas entram no início da cultura da soja e aparecem no final. E a mesma coisa acontece no milho. Então, a gente tem que começar desde o início a tratar a indução de resistência. Qual é essa indução de resistência? É induzir metabolismo secundário. E esse metabolismo secundário ele é induzido principalmente pelo excesso de N que você tem sobrando. Você vai ter um gasto energético? Não, você não vai ter um gasto energético. Você vai ter o quê? Produção de fitolexinas, de terpenos, você vai ter produção de lignina, que vai dar firmeza à planta. Então, quantas vezes você já viu? Não pode ventar muito porque o milho vai tombar. Então, isso aí significa o quê? Que a produção de lignina no metabolismo secundário foi baixa. E o que eu posso fazer para induzir esse metabolismo secundário? Então, existem algumas ferramentas. Uma delas, micronutrientes. Então, o cobre é fundamental para isso. Perfeito. Hoje. Então, o cobre ele entra como principal nutriente para induzir as ligninas. Então, ele vai induzir essas fitolexinas, ligninas, vai induzir todo o metabolismo secundário. Por quê? Porque ele está ligado a um aminoácido chamado fenilalanina, que é o principal o start inicial do metabolismo secundário. Então, a partir daí, eu começo a produzir uma série de metabólicos que vão ajudar nesse processo de limpeza da planta. Mas o cobre também é responsável pelas enzimas faxineiras. Positivo. Então, assim, isso aí a gente faz manganês, é responsável, o zinco é responsável. E aí tem outro ponto muito interessante, Fabrício, você colocou. O excesso de N. Esse excesso de N, por exemplo, você pode fazer o quê? Então a planta está fotossintetizando. Gente, a planta tem que fotossintetizar. Então a planta C4 ela é mais eficiente, justamente por conta disso. Então, só que tem que ter o quê? Períodos mais longos de luminosidade e noites mais frias. Então a questão da fotossíntese é mais eficiente, mas a mesma coisa acontece com a falta de luminosidade. Então, eu vou jogar a quantidade de nitrogênio. Se eu não tenho fotossíntese eficiente, e o que o cobre faz além da lignina? Ele é catalisador fotossintético. Perfeito. Então ele aumenta o potencial fotossintético da planta, fazendo com que a glicose seja mais produzida e assim eu consiga pegar esse nitrogênio, formar carboidratos, aminoácidos, proteínas e enzimas. Só que, detalhe, o principal formador de enzimas dos micronutrientes se chama zinco. Então, o zinco não é uma deficiência hoje do milho só. É uma deficiência geral, por quê? Porque o excesso de fósforo, muitas vezes, que está no solo, positivo, vai ocasionar a falta de absorção do zinco. O próprio calcário também, né? E do cobre. Então, os dois principais nutrientes que estão ligados a enzimas, que são as responsáveis por estar fazendo essa limpeza, por metabolismo secundário, e o cobre por produzir a questão da lignina e induzir metabolismo secundário. Mas para juntar a nutrição e falar só de nutrição, juntar a fisiologia, a gente vai pensar o quê? Na amônia quaternária, que são poliaminas, são consideradas como poliaminas. Então, assim, são substâncias que ajudam a produção de alguns metabólicos, principalmente a defesas contra temperaturas elevadas.
Então você imagina que o milho precisa de luminosidade, ele não precisa de temperatura elevada. Luz. Então à noite o excesso de temperatura elevada pode ser prejudicial à noite. Então a amônia quaternária ela ajuda nesse processo. A bigonida polimérica inclusive ajuda a produção de lignina, induz metabolismo secundário na produção de lignina, ajuda a cicatrizar, a cicatrização imediata, né, onde ela chega. Então junto a essas duas substâncias que estão sanitizantes, que têm outras funções, vem uma principal. Que essa eu digo que assim, hoje a gente tem que começar a aprender a usar os hormônios, e as quantidades são baixas. É aquela questão que você falou, 8, não é 80, gente, é parte por milhão. É ácido salicílico. O ácido salicílico é um dos principais antiestressantes, salicilatos. Então a doutora Beth Ono, né, Elizabeth Ono, foi minha professora, junto com o professor João Domingos, e eu tenho o maior orgulho de ter sido aluno deles, porque eles falam muito nesse processo. E é justamente esse processo de unir umas substâncias sanitizantes, mais substâncias nutricionais, junto com hormônios que propiciam esse avanço do metabolismo secundário na produção de terpenos, de flavonoides, de antocianina, de carotenoides, mas principalmente fitoalexinas, e que vão fazer essa limpeza, não vão deixar esse nitrogênio livre na planta, por quê? Porque vão estar trabalhando a defesa dela. E é isso que muitas vezes o pessoal não está vendo. Então assim, eu estou colocando nitrogênio em excesso, o sulfato é importante? É super importante. Sem enxofre eu não tenho produção de proteína. Positivo. Então como é que eu vou produzir proteína na soja ou vou produzir proteínas e enzimas no milho para o milho que vai defender o milho, se eu não tenho enxofre? Então assim, eu coloquei o enxofre pastilhado lá, coloquei o enxofre à base de gesso, cara, mas assim, esse enxofre está sendo absorvido pela planta? E existe um erro agronômico, né? Quando a gente vai falar de enxofre para agricultores, vem na cabeça dele gesso. Tá. Você pega o gesso lá na Bahia, 13% de argila. Faz um gesso, vem 20 milímetros. O sulfato é o quê? Lavável. Pra onde que foi? Tá vendo? E fora que a saturação também é alta, né? Tipo assim, a saturação já tá 70, 80. Não que a CTC seja alta, a CTC é baixa. Então qualquer 5, 12 toneladas de calcário lá, já satura o solo. Aí você coloca gesso, desce. Pra gente, às vezes, tá sendo vantajoso, porque eu tô descendo muita coisa para baixo, mas pra quem tem solo argiloso, gente, é complexo, porque você tá perdendo muitas vezes, o enxofre tá sendo para 0 a 40. Então, de 0 a 40 centímetros, eu não tenho quase enxofre, tenho muitas vezes de 40 a 60. O próprio calcário, né, quando a gente faz em superfície, empurra para baixo. Exatamente. Carga negativa com negativa, eu vou repelir. A gente não tem onde a raiz alcança o enxofre, que é tão importante para a gente fazer essa conversão depois. E aí vem outro problema também, que é o fósforo. Então, como eu falei, o fósforo, ele inibe tanto o zinco quanto o cobre. Então, assim, a pesquisa já está dizendo isso. E esse excesso de fósforo superficial, ele ocasiona o quê? Sistema radicular superficial. Justo. Então, como é que eu vou alcançar o enxofre para a produção dessas proteínas se não tem raiz? Então, eu tenho que investir em raiz, tenho que investir em planta de cobertura, posso colocar braquiária, posso colocar braquiária. Quem vai dizer isso? É quem está na área, quem sabe se dá para fazer o manejo ou não, que tipo de braquiária vai ser, como é que vai ser o manejo, é o produtor junto com o consultor que vai definir esse papel. Mas a partir do momento que eu definir, eu tenho que colocar as coisas para andar. Então, assim, dentro desse processo, o processo nutrifisiológico hoje, o cobre com a prolina, com a glicina betaína, com ácido salicílico, com a bigonida, com a amônia quaternária. Então, assim, até o Fagan, uma vez, ele respondeu para um aluno, né, que é o Ayrton Salvetti, a turma do grupo Salvetti aí, que só para lembrar, hoje para mim é referência, para mim hoje, é esse grupo, e não só na produção, mas porque eles fazem realmente um trabalho muito bem feito. Então, assim, ele perguntou isso e o Fagan falou, isso é uma bomba metabólica, porque são vários, não só nutricionalmente, porque o nutriente micro é gramas, hormônios são ppms, aminoácidos são miligramas, gente. Então, às vezes eu tenho um produto que por exemplo, o cara diz, tem 100 gramas de aminoácido. Mas 100 gramas de que tipo de aminoácido? Não sabe, um clínico geral tá tendo tudo. Exatamente, aí vai tudo. É igual a Lorena, uma vez, a Lorena tá aqui perto, gente, ela queria me botar uma injeção hoje, porque eu estava doente. Eu disse, que tipo de injeção você vai colocar? Eu disse, você sabe que remédio eu tomo? Então, assim, você imagina ter que tomar uma injeção porque eu tô gripado. Tudo é injeção, tudo é injeção. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão de que tipo de medicamento eu estou dando para a planta. Então, o tipo de medicamento que pode ser prejudicial para o molicutes ou um medicamento que vai ser vantajoso para o molicutes. Isso é importante você estar falando, porque a gente fala muito de ácido salicílico, né, para induzir defesa de planta. E o produtor escuta na palestra e vai no dia, vai na roça, vai na cidade, né, comprar lá na empresa lá.
Aí o cara chegar, eu escutei o Alisson e o Fabrício falando de ácido salicílico, que eu quero para usar no meu milho como indução de resistência. Aí o coleguinha lá não tem um produto com qualidade, com formulação e concentração adequada de ácido salicílico e vende para ele. A gente teve um produto no passado, né, de uma multinacional, não vamos falar nome aí para arranjar mais um desconforto. Qual que foi o sucesso ele perder para testemunha? A qualidade dele era muito ruim, a concentração muito alta. Não, aí perdia para testemunha. Quem que vai usar produto que perde para testemunha? Você gastava a energia da planta, dava um estresse enorme dentro da planta. Então não funcionou. É esse o ponto, Fabrício. Então assim, eu coloco um produto que vai gastar energia, então o ácido salicílico vai gastar energia, ele é conhecido como gastador de energia. Gente, o ácido salicílico não gasta energia. Ele vai fazer com que você direcione a planta a ter uma resistência maior ao estresse. Só que o ácido salicílico sozinho, ele não vai fazer nada além mais do que direcionar. Então, para você não gastar a sua energia, você tem que colocar após o estresse hídrico o quê? Eu tenho que ter o cuidado, então eu tenho que colocar uma prolina, uma glicina, uma betaína para poder proteger a célula de um possível estresse hídrico depois. Eu coloquei a salicílico, automaticamente a planta vai direcionar o metabolismo secundário. Vai direcionar a produção de lignina, de terpenos, de fenilalanina, certo? Vai direcionar a produção de lignina, então eu tenho que ter cobre, tenho que ter zinco. E se eu não tiver boro, por exemplo, cara, eu não tenho uma eficiência no que eu estou fazendo. Justo. E aí eu tenho um gasto energético. Concordo. Então, assim, o gasto energético se dá a partir do momento que eu não tenho conhecimento e eu quero colocar só o ácido salicílico. Então, isso é um ponto muito importante para a agricultura hoje, é você saber manejo nutrifisiológico, é justamente isso. Não é só nutrição, é fisiologia linkada ao manejo geral, da parte nutricional, da parte de manejo direcionado à questão climática, de indução de resistência, mas principalmente de doenças e resistência até a questões como cigarrinha. Eu vou evitar, vou matar a cigarrinha com manejo nutrifisiológico? Não vou matar a cigarrinha com manejo nutrifisiológico. Eu vou fazer a proteção dela contra o principal protagonista, que é o vilão, que é o Molicutes. Eu concordo que às vezes você vai confundir ela de encontrar a planta, porque não vai ter voláteis saindo. Exatamente. Você vai, vamos falar essa palavra para quem está assistindo nos entender, vai capturar, né, pôr lá dentro de uma gaiola, dentro da planta de milho, os Molicutes, dificultando um pouco essas enzimas, né, essas efetoras, essas proteínas de virulência chamadas efetoras que eles produzem. Pessoal, um Molicute hoje pode produzir 50 tipos de proteínas de virulência, 50 tipos de efetoras. Como que cada uma delas linka com o seu paciente, que é a planta do milho, mais o ambiente? Ninguém sabe. Com o analfabetismo científico que o Brasil tem uma descoberta, que é a número 11, SAP11, que é a produção de voláteis. E as outras 49 de interação que existe, não consegue descobrir. Por isso que até hoje, geneticamente, a gente não teve um milho realmente resistente ou tolerante a Molicutes, porque interações dão um horizonte de pesquisa muito vasto, a gente não consegue. E detalhe, é bactéria, os 2 Molicutes é bactéria, com ausência da parede celular. Entra dentro do inseto, da cigarrinha, volta para uma planta hospedeira, que não é só mais o milho, tem outras plantas, vem de novo para o inseto. Essa bactéria, pessoal, ela vai mutando a estirpe, ela vai ficando mais tolerante. Resistente. Por que a gente perde milho? Eu plantava o milho X, vou falar nome também, não. No passado, e hoje eu não posso plantar ele mais, porque a bactéria que ele tolerava naquele ano, hoje ela é mais forte, não consegue pegar. Então, basicamente isso. E Fabrício, eu vou falar mais um detalhe, assim, às vezes a gente acha que, por exemplo, as enzimas faxineiras, sódio, catalase, peroxidase, então a gente sabe que existe o oxigênio singleto, que é estressante, porque ele corrói a membrana da parede celular, né? Então, mas a gente tem o peróxido de hidrogênio. E a gente observou em algumas pesquisas que o peróxido de hidrogênio estava sendo produzido, estava sendo consumido pela planta no momento do florescimento. Então imagina, você falou para mim que qual o momento principal que o Molicutes ele atua na produção desse gás? Na diferenciação lá da inflorescência feminina com masculina, no pendão e na... Exatamente isso. Que seria, vamos supor, florescimento. Vamos considerar florescimento. É exatamente aí. E esse peróxido de hidrogênio estava sendo consumido no florescimento pela cultura. E aí eu comecei a entender por que esse peróxido de hidrogênio estava sendo consumido. Porque ele faz justamente esse desgaste da limpeza das membranas. Justamente ele faz essa limpeza automaticamente. Então o peróxido de hidrogênio muitas vezes ele é benéfico. Só que o excesso de peróxido de hidrogênio começa a correr demais a membrana. Então ele faz essa limpeza também dos canais. Não só as enzimas faxineiras, mas o peróxido de hidrogênio também é utilizado, principalmente no florescimento. Muitas vezes no florescimento.
E às vezes a gente está colocando assim, tem que produzir catalase, peroxidase, peroxidase, mas por que o peróxido de hidrogênio está sendo utilizado, está sendo consumido no florescimento? E aí vem uma interrogação para vocês de casa. Por que o peróxido de hidrogênio está sendo consumido no florescimento? Então, existe uma causa por isso que está acontecendo. Por quê? Porque está sendo atacada por fungos. Então, o peróxido de hidrogênio ele atua justamente no quê? Na defesa também de fungos, certo? E atua também na defesa de bactérias. Perfeito. Então, automaticamente você tem esse consumo. Então, não só para complementar, não só nessa questão de fluorescência, então, automaticamente a gente tem outras substâncias que também são consideradas estressantes para a planta em quantidades absurdas, né, em grandes quantidades, mas em pequenas quantidades elas são favoráveis e elas são consumidas para poder ter um desenvolvimento melhor e também atuar em cima dos molicutes. Por exemplo, um exemplo desse. Então, isso aí eu não sei se está atuando, mas eu estou colocando aqui para você, porque como é um bate-papo, surgiu agora essa pergunta, porque realmente o peróxido de hidrogênio aumentou justamente no florescimento. E não tem esse aumento de consumo pela planta. E como é que a gente sabe isso? Pela questão do equilíbrio de catalase, peroxidase e peroxismutase. Então, a gente viu o equilíbrio, não. O peróxido de hidrogênio era para estar muito alto. Não estava, estava baixo. Então, por que aconteceu isso? E você sabe por que aconteceu? Sabe por que a gente está sabendo isso, gente? Porque nós fizemos análise fisiológica, que é o próximo trabalho nosso agora, né? E tem que investir nisso, porque assim, é algo que vai ser agora, né? Que o Brasil não tem feito. Não tem feito. Então, e tem quantas faculdades tem hoje laboratório de fisiologia? Poucas, acho que não enche uma mão. Cara, pior que tem muito, você acredita? Tem muito? Tem muito, mas não faz. Não faz, né? O que faz, uma vez eu fui pedir análise ano passado, porque a gente fez esse trabalho no milho, e a diferença do milho era enorme, assim, era absurda. E eu pedi para fazer, não, eu só faço se fizer 50 campos de híbrido para mim com tal produto. Eu digo, cara, o laboratório é da universidade, então a gente não tem que fazer nada. Então a gente paga o laboratório da universidade para fazer. E é uma renda extra mais. Então, assim, eu não tenho que estar oferecendo nada em troca, eu só tenho que pagar um serviço. Justamente. Mas hoje a gente está também com um projeto, a Vale está também com um projeto nesse sentido de trazer esse laboratório para, junto com o Ricardo Andrade, junto com o Dr. Essione, que o Dr. Essione é uma fisiologista, o Fagan, Dr. Fagan e o Dr. Essione, junto com o Ricardo Andrade, aí, eles estão hoje na questão de fisiologia, nas análises fisiológicas, o Ricardo Andrade entrou esse ano. Com as análises, e a gente já tem bastante, então eu acho que esse Essione e o Fagan nesse laboratório vai ajudar muito a gente. O Fagan é aqui perto, né? Patos e Minas. Então vai ser bom. Então a Lorena que vai se cuidar para fazer essas análises, tirar essas amostras para poder fazer essas análises. Isso é muito importante porque a gente está cada vez mais pedindo, né, dados para a gente poder gerenciar. Sim. Então, sim, para mim como consultor, se eu tiver dados de análise de solo, dados de plantabilidade, dados de mapa de colheita, mapa, né, de análise de grão, né, a gente mandar fazer um grão para a gente ver toda a estrutura, análise foliar e análise enzimática, a gente consegue fechar um raciocínio em cima de soja, em cima de milho, e entender um pouco esse cenário cada vez mais complexo, falando de nutrifisiologia propriamente dita. Então, assim, eu fico bastante curioso com que isso venha para a nossa realidade, que a gente tenha bons laboratórios para fornecer informações de fato, porque o laboratório também está passando uma vergonha na gente, então a gente está precisando de laboratórios. E eu vou dizer mais, existe um trabalho feito também com supressão gênica de vírus. Isso é bem interessante, eu não vou deixar aqui para uma próxima rodada, mas quando a gente começar a ter os trabalhos prontos, a gente vai começar a discutir mais sobre isso. Mas obrigado pela oportunidade de discutir um pouco sobre essa parte de indução de resistência no milho. E eu acredito que isso aí vai dar um diferencial muito grande. Mas não adianta fazer lá quando tiver florescimento. Não adianta, tem que ser na base inicial. Pessoal, ficamos por aqui, né? Um grande bate-papo aí que dá pra gente estender aí por mais tempo, mas a gente encerra. Forte abraço, use as informações que o Alisson nos passou, tá? Acredite em manejo e tenha boas produtividades. Forte abraço.